Se você quer testar uma nova abordagem nas apostas esportivas do jeito certo, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar passo a passo como montar uma estratégia do zero, com backtest, critérios objetivos, controle de risco e por fim, vou te trazer um exemplo prático para facilitar ainda mais o seu entendimento. Fica comigo nesse vídeo para entender tudo. Antes da gente começar o conteúdo, vale a pena mencionar que esse vídeo é um pouco mais denso, que é realmente para quem quer aprender de fato. Então, caso você canse aí numa parte, assiste de novo, reassiste, não entendeu, deixa nos comentários, tá? Que eu tenho certeza que isso aqui vai ser ouro para você, beleza? Nunca vi ninguém fazer um vídeo desse aqui no YouTube, beleza? Então, fica o meu recado. De qualquer forma, vai ter a trilhazinha aí, dividindo aí como você vai criar a sua nova estratégia, tá? Apesar do título, agora iniciando, você pode também levar em consideração testando nova estratégia. Porque se tiver uma estratégia já existente, já tiver tudo formulado ela bonitinho, o processo é o mesmo. Até um processo mais simples, porque a estratégia já está criada, já está definida, tá? Então, vale a pena essa menção. Vamos começar então entendendo o que vai ser esse conteúdo aqui a partir de agora. Teremos aí 8 tópicos que a gente vai abordar. 7 deles são para criar uma nova estratégia, ou testar uma estratégia, como eu já falei. E aí o último vai ser um exemplo prático. Então, iniciando com o primeiro, que é o backtest, depois risco financeiro, 3 mercado, 4 critérios, 5 registros, 6 amostragem e o 7 algumas considerações importantes que eu julgo primordiais para falar para vocês aqui nesse conteúdo, beleza? E aí depois eu vou fazer todo esse processo junto com vocês. Vou mostrar, na verdade, como é feito todo esse processo. Fechado? Vamos lá então. Começando com o primeiro, provavelmente muita gente não deve ter ouvido falar desse termo, mas o que é um backtest? Backtest é o estudo da hipótese de uma determinada abordagem dar certo ou de uma determinada estratégia já existente, de modo a analisar se vale a pena seguir para os testes. Basicamente é o seguinte, putz, eu tenho uma ideia de estratégia aqui, mas antes de você ir no cru, sabe, para testar ela, você vai ter que analisar alguns pontos para realmente observar se aquilo realmente tem chance alguma, né? Nem que seja 1% de dar certo. Isso é importante para você não perder tempo e principalmente para você não perder dinheiro, que a gente vai falar de dinheiro depois aqui nesse conteúdo. E se a estratégia já é existente, ou seja, existe uma pessoa já lucrativa, pô, eu acho que aí nesse ponto, nesse aspecto, você vai fazer isso muito mais para analisar se todos aqueles critérios que o cara utiliza vão de acordo com o que você quer fazer. Falar, cara, vou dar um exemplo aqui bem besta, tá? Bem besta aqui para vocês entenderem sobre a estratégia já existente. Vamos supor, tá, eu trabalho back favorito. Show. Ah, Gabica, mas eu gosto de trabalhar back favorito até os 20 minutos do primeiro tempo. Você trabalha os 45. Você entendeu? O que é? Você vai ter que fazer um backtest e entender quantos gols são pegos até os 20 minutos, se existe a possibilidade de trabalhar até os 20 minutos, entender se os times que você trabalha vão fazer gols até os 20 minutos, se sai muito gol depois dos 20, e aí você já vai ter uma boa relação para compreender se vale a pena levar isso para o ao vivo, tá? E como eu coloquei aqui, ó, prática geralmente é realizado por meio de anotações, observações de exemplos passados e também ferramentas estatísticas. Então a galera que tá muito aí na moda, né? Pô, tem o filtro lá de estatística de fulano. Putz, isso é muito bom. Isso aqui também dá para você fazer um backtest, porque ele vai pegar todas as estatísticas daqueles jogos, tal, conforme a odd tal, vocês sabem melhor que eu como funciona, e aí você já vai ter uma noção. E aqui eu coloquei um exemplo, né? Se eu quero criar uma nova estratégia no mercado de ambas marcam, antes de iniciar, devo fazer um aprofundamento baseado na direção que vou tomar. Nesse caso, deverá ser na opção sim ou não, que é um mercado aí binário, né? Tem sim ou tem não. Até um mercado bem simples aí de você ter uma ideia de como ser lucrativo, claro, depois definindo os seus critérios. Então, isso é o backtest. O que eu sugiro para você? Pega uma ferramenta, pode ser academia, que aliás, aqui no canal eu tenho vídeos sobre academia, diversas outras, vou tentar deixar aqui nos cards para vocês verem. E aí você já vai conseguir fazer um bom backtest sem pagar nada, né? Igual, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Cara, você consegue voltar muito aqui, então você consegue observar diversos dados de ligas e também de equipes. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou pegar aqui no domingo que teve a última rodada da Premier League, que já está finalizada. Olha como que é simples você fazer o backtest. E aí, obviamente, você vai aprofundando. Como você pode perceber aqui desse lado, ó, a gente tem dados de toda a temporada. Então, vamos naquele exemplo do ambas marcas que eu citei? Pô, você vai trabalhar, você definiu que a sua estratégia é ambas marcas com sim. Aqui, ó, 57,37% dos jogos terminaram com sim. Pô, então significa que essa estratégia é fácil. Só dá ambas marcam em todos os jogos da Premier League. Aí que tá, meu camarada. Aí você vai ter que fazer o backtest, analisar quais são as odds médias, analisar as equipes que trabalham
aí tem mais chance de dar ambas marcam sim, e aí você vai definir. É tudo anotação, tá? Claro, parece inicialmente simples, só que aí você vai aprofundando e tal, e aí você vai ter uma boa definição do que você pode fazer. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Vamos para o segundo? Segundo é risco financeiro. Depois que você fez o backtest, você vai ter que fazer essa parada aqui, que antes do início do teste é primordial você saber qual valor vai colocar à disposição da criação da estratégia. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a maioria da galera, às vezes, quer testar com muito dinheiro ou quer testar com pouco dinheiro. E aqui eu coloquei, ó, o meu recomendado, tá? É que o valor seja definido seguindo exatamente esses critérios. Olha que legal. Mínimo. Não farei conta se perder esse valor. Errado. Por quê? Porque o cara vai fazer com R$1 e R$1 para ele não é nada. Para outras pessoas é muito. Tá? Aí ele faz com R$1, faz todo esculachado. Ou seja, não vai chegar em lugar nenhum. Aí vamos para o máximo. Esse dinheiro vai fazer falta. Aí o cabra vai lá, tal, putz, ganha um salário mínimo por mês e fala, não, vou usar R$1.000 aqui. Putz, aí o dinheiro vai acabar fazendo falta para ele no final do mês e depois ele vai vir me xingar aqui nos comentários. Então, assim, não vamos para os extremos. É isso que eu quero dizer aqui. Porque o correto, o que é? Não quero perder esse dinheiro. Ou seja, putz, R$10 ali, é chato perder R$10, hein? Porém, eu sei que esse dinheiro tá em risco para eu perder. Beleza. E se acontecer de perder, também não vai me fazer falta. Ou seja, tá exatamente entre os extremos do mínimo e do máximo, tá? É um dinheiro que eu vou respeitar estando lá dentro do mercado. Em contrapartida, é um dinheiro que não vai me fazer falta. Beleza? Então definiu isso, tenho certeza que vai ficar bem tranquilo de você criar a sua nova estratégia. Seguindo agora para o mercado, tá? Definiu o risco financeiro, fez o backtest, agora você vai definir o mercado. Já que lá no backtest já vai definir de fato, acabar definindo o mercado aí. Escolha qual será o mercado que você vai utilizar para criar essa estratégia. Então, é gols? É resultado final? É placar correto? É ambas marcam? Ou outro mercado? Você que vai dizer. Segundo passo é especificar. Será o mercado de gols? Beleza. Na opção mais? Na opção menos? Não dá para você ficar no meio do caminho, né? Agora eu vou fazer mais, outra menos. Aí já são duas estratégias que você está testando ao mesmo tempo. Concorda comigo? Depois eu coloquei aqui, ó. Se for ambas marcam, é no sim? É no não? A escolha do resultado final é a favor? É contra? Aí já falando, obviamente, da Betfair, que tem link aqui na descrição para você criar sua conta. Lembrando que essa escolha deve estar diretamente atrelada ao backtest, como eu mencionei aqui no início, no qual é o primeiro requisito para criar ou testar uma nova estratégia. Por isso que eu coloquei o backtest primeiro, tá? Eu sei que às vezes a galera para de assistir ali no início, o backtest era a parte bem importante. Então você vai definir o mercado e vai definir qual que é a direção que você vai tomar no mercado. Fechou? Boa! Vamos aí para o próximo, que é critérios. Aqui a gente começa, ó, a bolar mais essa estratégia, tá? Aqui começa a ficar mais interessante. Aqui você vai definir qual o critério objetivo da sua estratégia. Esse ponto é muito importante, então faça-o corretamente para que saiba exatamente o que fazer e quando fazer. Por que eu coloquei essa parada até sublinhado aqui? Porque, cara, às vezes eu recebo umas mensagens aqui que eu fico de cara. Eu falo, mano, não é possível, velho. Por quê? Vou dar um exemplo de novo, back favorito, que é uma estratégia bem comum, principalmente para a galera de trading. O que acontece? O cara tá fazendo back ali e tal, trabalhando ali, e aí ele vem me perguntar depois, Gabica, não sei o que tem acontecido, tal situação. Pô, eu deveria ter fechado? Obviamente, se for uma questão de leitura de jogo, é legal a gente debater. Só que às vezes o cara, a dúvida dele é se ele deveria ter fechado porque ele tava com head de tanto, ou se ele já tinha pego gol. Meu camarada, você tem que definir tudo isso nos seus critérios. Por isso que a metodologia é bem interessante, para, de fato, fechar ali você e você não fazer nenhuma cagada, né? Para falar o português claro. Por quê? Porque você não pode ir para uma estratégia sem pensar em todas as possibilidades. Que nem são muitas, assim, se a gente for parar para pensar. Pô, você que tem, você tá no back. Ou você vai pegar o gol, você não vai pegar o gol, não vai acontecer nada. São 3, tá? Se você pegar o gol, o que você faz? Eu fecho. Beleza. Se você não pegar o gol, eu fecho. Se eu tomar o gol, eu fecho. Ou mantenho. Você entendeu? Então, assim, você tem que ter tudo isso exatamente anotadinho, para que você não surte no momento, porque às vezes a situação é extremamente rápida, pessoal, tá? Você não tem tempo para ficar, e agora, será que eu fecho? Eu vou fechar agora, depois eu não fecho mais. Não dá, né? Então, por isso que eu deixei esse recado, até me estendi um pouco nessa parte aí. E aí, quais são os critérios que você vai utilizar, tá? Eu coloquei alguns, mas obviamente você pode criar outros também, ou utilizar algum desses. Mas eu creio que esses daqui definem a maioria das estratégias que o pessoal for criar aí.
que é o quê? Valor a ser utilizado por entrada, que é a unidade ou gestão de banca, tá? Depois vocês vão ver lá na prática como que eu fiz. Odd mínima ou máxima de entrada, tem que ter, né? Ah, mas a odd bateu tanto. Ah, agora eu vou pegar tanto, vou pegar tanto. Não, tem que saber, pô. Minuto mínimo e máximo da entrada, também o tempo de jogo é bem importante. Se for também uma entrada ao vivo ou pré-jogo, tá? E se ao vivo, qual que é a leitura de jogo para entrar? Qual que é o insight? Ah, insight não é leitura de jogo, Gabi. Insight é bater a odd, na odd mínima minha. Show! Isso é um critério também que vai te fechar aí dentro da sua estratégia. Filtro de time no campeonato. Gabi, que eu vou fazer só no Campeonato Brasileiro, vou fazer só no Campeonato Alemão, só no Campeonato Inglês. Beleza? Definiu. Ah, não, eu só quero fazer essa estratégia em time favorito. Putz, eu vou pegar o City lá na Inglaterra, vou pegar a Internazionale na Itália, aqui no Brasil vou pegar Flamengo, vou pegar Palmeiras. Beleza, tá? Isso daí não importa, o importante é você definir isso, tá? Quem seja ou não, aí você que vai definir. Cash out ou sem cash out, importante também, porque para a maioria da galera, pô, não sabe isso. Ah, agora eu fecho, agora não fecho, será que eu vou fechar? Será que vale a pena fechar? O backtest é importante por isso, tá? Pô, quantas vezes eu fechei que depois o gol saía a meu favor, tá? E aí eu teria um lucro de tanto, aí eu saio com prejuízo de tanto. Isso é importante também. E aí, por fim, utilizar estatística. Aqui no utilizar estatística, vocês viram aí no meu último vídeo que eu comentei sobre o Futatis. E aí eu volto a dizer para vocês, Futatis tem diversas estatísticas que vão te ajudar durante as partidas. E aí a gente conseguiu essa condição especial de você testar por 15 dias. Muita gente perguntou, Gabi, mas tem que fazer o pagamento e tudo mais. Galera, é igualzinho aplicativo de streaming ou outros aplicativos. O que você faz? Efetua o pagamento, tal, show de bola. Se no decorrer desses 15 dias você falar, mano, não vale a pena ficar, simplesmente você cancela antes do tempo. Você vai lá no suporte deles do Telegram. Galera, ó, não tô afim, não quero ficar, tudo mais. Tem na página lá o suportinho, tudo bonitinho. Beleza, eles vão devolver seu dinheiro e tá show de bola. E aí o link vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado. Eu prometo para vocês, tá, pessoal? Tô com aqui o Futatis aberto, mas eu vou fazer um vídeo completaço sobre ele. Olha, tudo isso aqui é estatística, tá? Ó, tudo isso daqui, ó. Olha o tanto de coisa que tem. Então, ajuda demais a galera que quer criar uma nova estratégia. E aí eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo completão sobre a ferramenta. Fechado? Tá prometido aqui então. Seguindo, agora que a gente definiu os critérios, a gente vai pro registro. Cara, essa parte é muito legal, que é uma parte que eu gosto bastante de contar uma história minha, que obviamente é verídica, que quando eu tava lá no meu início, lá em 2015, 2016, eu fazia os jogos e eu ia trabalhar depois. O que eu fazia? Eu trabalhava a partida, tomava banho no intervalo do jogo e voltava para continuar a partida. Era a gana mesmo de fazer a parada dar certo. E aí o que eu fazia? No ônibus do meu trabalho à época, eu pegava o bloco de nota e anotava tudo que eu havia feito. Não, obviamente, a questão de valores, que isso eu fazia numa planilha. Mas sim, se aquela entrada foi boa, alguma observação, cara, putz, eu poderia ter pego saúde melhor, poderia ter fechado antes, poderia ter... Cara, isso ajudou demais. Por quê? Porque toda semana eu voltava a reler o que eu tinha feito naquele último ciclo, né, num ciclo curto ali de trabalho. Eu entendia, falava, cara, tô errando nisso, tô errando naquilo, e aí eu fazia uma listinha, ó, preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, tal. E aí, obviamente, deu muito certo para mim, por isso que eu estou aqui, tá? Então eu sugiro. Inclusive, eu estou testando uma estratégia. Eu fiz questão de trazer esse print real para vocês, aqui de uma estratégia que eu tô em fase de teste, tá? Que eu não vou contar para vocês qual que é, mas enfim, provavelmente vem aqui no canal também novidades. E aqui vocês percebam que eu anoto observações de mercado. Isso pode ser uma sugestão, não sei se você vai querer fazer dessa forma. E o mais importante, observação de leitura e outros, tá? Você vê que aqui eu coloco, ó, leitura muito boa aqui nesse primeirinho, ó. A equipe terminou o jogo com XZ acima de 3 gols, não era o dia, tá? Aí depois ali, você viu, teste em partida over, tal, tá? Embaixo ali também, entrada ruim, você vê, eu coloco, real, isso aqui é realmente real, tá vendo? Primeiro tempo muito negativo no que diz respeito à leitura, tá? Então, eu sugiro que você faça isso, tá? Além da planilha, que é óbvio que você vai ter que anotar tudo que você faz, você também faça um registro mais técnico, digamos assim. Para mim é um registro técnico, né? Não são só números, na minha opinião, tá? Eu acho que unindo os dois, você vai conseguir fazer exatamente, fugir disso aqui, ó. Se você não sabe para onde está indo, nunca terminará aonde você quer estar. Então lá atrás, tá? Dando meu exemplo de novo, sem querer ser coach de ninguém aqui, tá? Até porque eu não sou perfeito, mas lá atrás era exatamente isso. Eu sabia para onde eu estava indo. Por quê? Porque eu anotava, eu sabia o meu resultado, eu sabia quanto que eu estava perdendo, quanto eu estava ganhando.
principalmente o que eu estava fazendo de errado, o que eu não estava fazendo de errado, o que eu estava fazendo, eu devia continuar a fazer, devia parar de fazer. Beleza? Então, fica aí essa parada do registro que é importantíssima. Ah, não tenho planilha. Cara, manda mensagem aqui que a gente arruma uma planilha para você. Tá? Inclusive, depois eu coloquei aqui que hoje em dia tem as ferramentas, né, também, que dá para você fazer anotações aí de forma automática, que vocês podem pesquisar aí. Beleza? Vamos de novo? Vamos passar? Amostragem. Agora a gente chegou também numa parte muito importante, tá? Definir uma amostragem mínima. A partir desse número escolhido, você deverá ter uma clareza para redefinir critérios ou compreender que, seguindo a proposta inicial, a estratégia tem possibilidade de ser lucrativa, tá? E a minha sugestão é o quê? Mínimo 100 entradas antes de qualquer conclusão. Qualquer conclusão que você queira tomar, tá? E aí, eu coloco a observação aqui. Nunca defina por dias, mas sim por entradas. E por que, Gabi, que eu não posso definir por dia? Eu quero testar por dando 30 dias. Eu sei que tem bastante vídeo aqui no YouTube, mas aqui o YouTube é uma parada totalmente à parte, né? Você coloca 30 dias ali, o cara vai querer assistir. O cara testou 30 dias, vamos ver. E é totalmente normal. É a briga por atenção, natural. Agora, na vida real, principalmente falando de apostas esportivas e trade esportivo também, que esse vídeo é para as duas classes, não adianta eu falar assim para vocês, cara, eu vou testar durante 30 dias essa estratégia. Só que aí o que acontece? Igual eu tô gravando esse vídeo nesse momento, data FIFA. O que eu faço? O que eu faço data FIFA? Não tem nenhum jogo. Aí o que eu vou fazer? Vou forçar a entrada naquele campeonato que eu nem conheço, que eu nem coloquei dentro dos meus critérios? Você entendeu por quê? Que é uma cilada você ir por dias e não por entradas? Então, define por dia. Sem entrada no mínimo. A partir de sem entrada, você vai sentar, você vai ter toda aquela anotação que eu já te mostrei que você vai fazer, eu confio que você vai fazer. Vai ter a planilha também dos resultados para você entender se está certo, se está errado o que você está fazendo, se está indo bem, se está indo mal. E aí você vai sentar e falar, cara, ó, eu vou ter que mudar esse critério aqui, porque esse critério está quebrando meu lucro. Olha, quando eu entro assim, eu entro numa situação assado, não está dando lucro. Entenderam? Show de bola. Vamos para as considerações importantes, tá? E aí eu coloquei 3 coisas para você não fazer de jeito nenhum, de jeito maneira, nunca, tá? Primeira, forçar a entrada para testar mais rápido. Lembra que eu acabei de falar agora do esquema da data FIFA? Então, você não vai forçar a entrada, né, meu amigo? Aí, por exemplo, você vai lá, define o critério, é só favorito. Aí pega um jogo de 2 zebras, 2 times lá, um 15º contra 16º, vou entrar nesse jogo que eu quero testar. Pronto. Aí você acaba sujando todo o seu profit and loss e, obviamente, atrapalhando, né, o andamento da tua estratégia, tá? Segundo, considerar qualquer retorno financeiro, principalmente contar com o retorno financeiro. Cara, eu fico de cara, né? Isso acontece muito quando a galera tá testando a estratégia dos outros, né? Por quê? Porque o cara viu, fulaninho, o Gabica é lucrativo com aquilo lá, mano. Tá louco? Eu também vou. Beleza, show de bola. Aí o cara vai fazer e se lasca e vem me xingar aqui nos comentários. Isso aqui tem esse bagulho de back, esse bagulho de lei, não existe. Isso aí não dá dinheiro. Pô, velho. Tem 30 anos nessa vida aqui, com todo respeito, né, com toda a humildade do mundo, e o cara, testou uma semana e achou que já ia pagar as contas. Não é assim, pessoal. Então, cara, tira toda a marra financeira disso, tá? Tanto na escolha do valor, como eu já mostrei para vocês, como também pensar que você vai ter lucro imediato. Não faça nenhum plano com dinheiro que você nem tem aqui, né? Que a probabilidade maior é de você perder. A maioria da galera em apostas esportivas perde dinheiro. Fechado? E por fim, fugir dos critérios estabelecidos anteriormente, né? Que tá ligado aos outros ali também, né? Então não fuja, não faça coisas que você não deve fazer. Beleza? E agora, para fechar, e não menos importante, eu montei aqui na prática, pessoal, uma estratégia, tá? Montei exatamente com os critérios para vocês verem. Vocês podem depois printar essa tela. A única coisa que vocês vão fazer é mudar os dados, beleza? Vamos lá então. Então, na prática, ó, vamos considerar que o backtest já foi realizado, ou seja, já realizei meu backtest, já mostrei para vocês lá no início como que você vai fazer, pega um site de estatística, ou se não uma ferramenta de estatística, e vai e observa os resultados, anota tudo bonitinho, tal, vê também, né, se realmente é possível ser lucrativo com aquilo, se tem mercado para aquilo, tá? Odd mínimo, todas essas coisas que eu já mostrei aqui para vocês anteriormente. E aí sim, você vai montar sua estratégia. Boa. E qual que vai ser a minha estratégia, tá? Vamos começar com o risco financeiro, ó. O risco financeiro que eu defini foi de R$100, ou seja, é um dinheiro que eu não vou falar assim, dane-se de perder, mas em contrapartida também não vou quebrar por conta disso. Beleza, assim como eu expliquei. Gestão de banca, aqui ó,
50 unidades, tá? R$ 2 por entrada, então vou ter 50 unidades para testar essa estratégia. Qual foi o mercado escolhido? Mercado de gols. Beleza, show de bola. Mas o mercado de gols tem mercado de 0,5, 1,5, 2,5, mercado de HT e tudo mais. Não, a minha opção vai ser o over limit. E aqui eu já coloquei aqui para especificar ainda mais. Trabalhar a favor de um gol no jogo. Beleza. Aí você fala assim, pô, trabalhar a favor de um gol no jogo, vai ser no comecinho, igual a escadinha? Ah, vai ser no primeiro tempo? Não. Aí aqui já chega o outro critério que já fecha isso, tá? É over limit, mas ó, tempo de jogo, segundo tempo, máximo 75 minutos. Olha como é específico. Específico, para quê? Para que eu só pegue jogos exatamente com esse tempo de jogo e com outros critérios definidos. Né? Então não. Ah, Gabica, mas se tiver um jogo no primeiro tempo, tem 30, dos 30 a 45 minutos, é 15 minutos igual de 75 aos 90. Você vai fazer? Lógico que não. Entenderam? Show? Odd mínima, Gabica. Aqui eu escolhi uma odd mínima de 1,80, tá? Aqui é uma odd aí que, no meu backtest, eu entendi que diversas ligas você consegue chegar numa odd 80, próximo 75 minutos, então dá uma leiturazinha legal e dá também tempo para eu efetuar uma entrada com odd mínima de 80. Alguns jogos bate odd 2 nesse tempo, tá? Então, fiz minha lição de casa aí. Cash out, Gabica? Não. Entrei, meu amigo, não tem jeito. Vai ser mais fácil para mim testar dessa forma. Ah, Gabica, significa então que eu nunca devo fazer cash out? Não, calma lá. Depende muito do que você for fazer. Na minha estratégia que eu criei aqui, eu não vou fazer cash out. Por quê? Para não sujar ali a minha leitura, fechar uma hora e o gol sai, manter e depois o gol não sai. Então, assim, para mim é melhor eu botar o dinheiro ali e ver o que acontece, tá? Se eu definir que eu entrei, sinal que tinha todos os critérios, então realmente eu já tô pro risco. Fechou? Mas se você quiser fazer cash out, não obviamente desse jeito, mas testando uma estratégia ou criando essa estratégia, fica à vontade. É um dos critérios, tá? Por isso que eu coloquei aqui. E filtro, somente campeonatos com média de mais de 2,5 gols. A Gabi, como que eu faço? Cara, vai lá, tem um monte de site de estatística aí, já falei da academia, tem o SofaScore também que mostra isso, tá? É muito simples, tá? Inclusive, eu vou mostrar o SofaScore, tá? Vou ajudar vocês, vou pausar, eu não ia mostrar, tá? Mas acho que vale a pena. Vou pegar o Brasileirão aqui, tá? Vamos ver se o Brasileirão entraria nesse quesito, tá? Aqui embaixo a gente tem uma média, tá? Média de gols, 2,21, ou seja, o Brasileirão não trabalharia. Ah, Gabi, mas 2,21 pertinho, 2,50. Critérios, pessoal. Então, o Brasileirão não daria para trabalhar. Capiche? Boa. E por fim, leitura de jogo, tá? Eu vou trabalhar com leitura de jogo. Você vai trabalhar com leitura de jogo? Não. Vou trabalhar com estatística? Beleza. Tá? Aí você pode utilizar outras plataformas, como o Futats, por exemplo, que dá lá o número de gols das partidas, tá? Que eu já falei para vocês, ou outras ferramentas estatísticas. Leitura de jogo, para mim, vai ser ambas as equipes criando chance de gol. Ah, Gabi, então é só um time tá correndo para buscar o gol, outro só tá se defendendo. Não, vai entrar. Ah, Gabi, que os dois times estão correndo para fazer o gol. Vou entrar. Ah, o resultado. Não tem resultado. A questão é leitura de jogo aqui. Foi isso que eu defini no meu critério. Beleza? Eu esqueci de colocar aqui, tá? Mas qualquer resultado, tá? Over limit em qualquer um dos mercados. Mas se quiser ser mais específico, por exemplo, o cara quer trabalhar só em jogos que saiu apenas um gol. Você também coloca no critério isso aqui e você fecha mais um. Beleza? Volta nesse vídeo, caso você tenha alguma dúvida, mas eu tenho certeza, tá? Que você vai sair diferente depois de ver tudo isso aí. Eu quero que você deixe nos comentários se você chegou até aqui. E montar uma estratégia bem estruturada é só o primeiro passo. Afinal, se você não souber gerir sua banca, vai perder dinheiro mesmo com a melhor estratégia do mundo. Por isso, seu próximo passo para evoluir ainda mais nas apostas é assistir esse vídeo que está aparecendo no card aí na tela. Clica agora e tamo junto!